Bom, o tema da mensagem de hoje é 5 verdades imprescindíveis sobre o perdão. A primeira delas é que o perdão é necessário. Gente, eu não preciso aqui ficar gastando muito tempo para dizer para você que todos nós somos pecadores, não é isso? 1 João, capítulo 1, versículos 8 a 10, diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós, ou seja, somos pecadores. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, somos pecadores. E a segunda coisa que é importante você saber é que o pecado é destrutivo. Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Gente, Adão pecou e ele não só teve consequências para a sua vida, teve para toda a humanidade. Nós recebemos e herdamos dele a capacidade de pecar. Então, nós também precisamos de perdão, porque o pecado produz morte. Produz morte espiritual, produz morte emocional, produz morte relacional. Quantas pessoas infelizes porque não perdoam a Deus, porque não perdoam a si mesmas, porque não perdoam os outros. Então, é muito importante que você entenda de que o perdão é necessário, porque o pecado é real. E Deus considera o pecado como coisa séria. Lá em Êxodo capítulo 34, versos 6 a 7, diz assim: e passando o Senhor por diante dele, clamou. Aqui é Moisés, né? Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Pecado é coisa séria. Deus é longânimo, é compassivo, é benigno, mas ele não olha para o pecado e diz: isso não é coisa pequena. Não, o pecado é sério, é seríssimo, gente. A segunda verdade que a gente tem que aprender sobre o perdão é que Deus deseja perdoar. Lá em 2 Crônicas, quando Deus está falando com Salomão, ele diz assim no capítulo 7, versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja como Deus está falando com Salomão, o rei, dizendo: olha, avise o meu povo, eu quero muito perdoá-los. Eu quero perdoar os pecados, eu quero sarar a terra. Eu quero abençoar vocês. Mas, vejam, o perdão é condicional. Se o meu povo... E a condicional do perdão é arrependimento. Aqui, Deus fala com Salomão, ele fala de algumas ações que compõem o arrependimento: se humilhar, orar, me buscar e se converter dos maus caminhos. Gente, isso é muito importante. No Velho Testamento, a palavra arrependimento, techuvá, vem da raiz da palavra shuv, que é de novo, que significa voltar também para a palavra de Deus, para aquilo que é certo, arrepender-se, reconhecer o pecado. Por isso ele fala de humilhar, de orar, de buscar, né? E de se converter. No Novo Testamento, a palavra para arrependimento é metanoia. Metanoia é mudança de mente. Então, o que pressupõe efetivamente o perdão é o arrependimento. Deus quer perdoar. Não existe nenhum pecado. Ouça aqui o que eu estou te falando. Nenhum pecado que não possa ser perdoado. Aí alguém vai dizer: pastor, mas é a blasfêmia do Espírito. A blasfêmia do Espírito foi um pecado cometido pelos líderes judeus na presença de Jesus Cristo, operando no poder do Espírito Santo. É a rejeição definitiva, porque se a Torá, a lei, não pôde convencê-los, se Jesus pregando e cumprindo tudo que estava profetizado na lei não pôde convencê-los, e nem o Espírito Santo, quem poderia? Isso é a blasfêmia do Espírito, que significa literalmente não aceitar Jesus em hipótese alguma. Isso não tem perdão, não é isso? Mas qualquer outro pecado que alguém cometa tem perdão, desde que haja o arrependimento. Amém?
A terceira verdade é que Jesus tornou o perdão possível. Lá em Atos capítulo 13, versos 38 e 39, a Bíblia diz assim: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados. Literalmente, significa comprar alguém mediante um preço pago. Ou seja, a pessoa, o pecador é liberto, o pecado é perdoado pelo sangue de Jesus, que foi o preço, não é isso? E remissão de pecados por intermédio deste Jesus. E por meio dele, todo o que crê. Você crê em Jesus? Todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudesse ser justificados pela lei de Moisés. O que a palavra está dizendo é que a lei ela era perfeita para apontar o pecado e para mostrar a coisa certa. Mas ela não tinha solução para os pecados cometidos. Havia até os sacrifícios que eram realizados pelos sacerdotes, mas eles apontavam para Jesus. Nunca houve perdão de pecados pelo sangue de um animal. Mesmo os animais sendo mortos, o sangue deles havia perdão dos pecados, mas era porque apontava para Jesus Cristo, para o verdadeiro sangue que nos compra, que nos liberta e que nos redime. Amém? Então, a Bíblia está dizendo que o perdão é possível, porque Jesus morreu. E quando a Bíblia diz que nós somos justificados, é porque ele se tornou réu, ele que é justo se tornou réu, nós que somos pecadores recebemos a sua justiça. Não é maravilhoso isso, irmãos? Isso é tremendo. Todos os dias da minha vida, toda hora, eu agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados. Todos os dias. Primeira coisa que eu falo para Deus: Senhor, eu te agradeço. Porque, Senhor, quando os homens diziam que eu não ia virar nada, quando as pessoas diziam que eu não tinha futuro, o Senhor tinha futuro para mim. Então eu quero dizer aqui para você hoje, meu querido, todo santo tem um passado e todo pecador tem um futuro por causa de Jesus. Todo santo, todo indivíduo que foi santificado, perdoado, tem um passado. Então não dá para a gente achar que porque agora a gente anda direito, a gente vai olhar para o pecador e botar o dedo nele. Olha para trás, de onde Deus te tirou. Todo santo tem um passado e todo pecador tem um futuro. Coloca isso na tua vida. Se você está vivendo em pecado, você está achando que está indo para o inferno, querido, se você confessar o seu pecado, Jesus te perdoa. Porque maior do que o seu pecado é o amor dele e o perdão dele. Amém? Romanos 5, versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu por pessoas dignas, ele morreu por pecadores. Jesus veio a esse mundo para os pecadores. Ele veio a esse mundo para resgatar. Ele tocou no leproso, ele aceitou a prostituta, ele falava com mulheres, falou com a mulher samaritana. Ele tinha um coração amoroso, ele queria perdoar. É por isso que eu tenho falado para Deus: Senhor, me dá graça. Toda vez que eu estiver diante de alguém que me ofendeu, que eu tenha graça para perdoar, lembrando, Senhor, que o Senhor me perdoou muito mais. Me perdoe se eu estou aqui emocionado, mas é maravilhoso saber que o nosso Senhor Jesus morreu por nós, morreu por mim. Porque às vezes a gente fala morreu por nós, né? Dá a ideia que é pelo mundo. Não, ele morreu por mim, pelo Lamartine. Porque eu tinha um destino sem ele. E através dele, ele transformou a minha vida. Glória a Deus. A quarta verdade que a gente tem que saber é que o perdão precisa ser praticado. Amém? Praticado em primeiro lugar para si mesmo, tá? 1 João 8 e 9 diz assim: se nós dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, Jesus morreu na cruz e ele de fato proveu o perdão. Mas se a pessoa não se apropriar desse perdão, ela não vai ser perdoada. Ela vai morrer em pecados. Eu preguei certa vez uma mensagem intitulada As Três Cruzes. Procura aí no meu canal que você vai gostar muito. Essa mensagem falava de 3 homens morrendo por causa dos pecados. O motivo da morte deles era o pecado.
Um deles estava morrendo em pecado, porque ele, de fato, não queria saber de Jesus, não queria reconhecer Jesus como Salvador. O outro estava morrendo pro pecado, porque ele estava confessando Jesus como seu Salvador. Mas Jesus no centro estava morrendo pelos pecados. Então, não é maravilhoso que a gente tenha a oportunidade de se apropriar daquilo que Jesus fez? Então, a quarta verdade é que o perdão deve ser praticado na sua vida. Você deve receber o perdão e se apropriar do perdão. Amém? É muito importante. Se você está me ouvindo, está vivendo num pecado agora, dobra o joelho. No momento que você estiver ouvindo essa palavra, daqui a pouco eu vou orar com você e Deus vai quebrar o poder do pecado na sua vida e você vai receber o perdão. Em nome de Jesus. Amém? Tem que confessar. Tem que reconhecer, tem que admitir e tem que confessar para Ele. A Bíblia não está dizendo que você tem que confessar para os homens, confesse para Deus, em nome de Jesus. Se você fizer isso, o perdão está garantido na sua vida. Mas, por outro lado, a quinta verdade aqui é que o perdão, ele deve ser praticado para os outros. Porque o perdão de Deus na tua vida está ligado ao perdão que você dá ao outro. Lá em Lucas capítulo 17, versículos 3 e 4, Jesus fala assim: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Gente, quem está falando aqui é Jesus, tá? Não é o pastor Lamartine, não vem discutir comigo, porque eu estou só repetindo aquilo que eu creio que Jesus mandou a gente fazer. Se você quer o perdão de Deus, você tem que perdoar o seu irmão 7 vezes. 7 na Bíblia significa todas as vezes, é o número da totalidade. Pode ser 10, pode ser 20, pode ser 1000. Se você não perdoar o outro, você também não vai receber o perdão. Isso é tanto verdade que quando Jesus nos ensina a oração, né, do Pai Nosso, a oração maravilhosa do Pai Nosso, ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, perdoa a mim, né? Ele não pecou, obviamente, ele está nos ensinando a orar, perdoa a mim, como eu tenho perdoado meu semelhante. Então, meu querido, eu queria dizer para você, você que está retendo o perdão para o outro, você precisa repensar nisso. Porque se você não perdoa aquele que te pecou contra você, pecados também são retidos na tua vida. Eu tenho procurado fazer isso na minha vida. Eu, sempre que alguém me pede perdão, mesmo que seja difícil, mesmo que seja contra a minha vontade, mesmo que eu esteja magoado, eu perdoo, porque eu me lembro, Senhor, o Senhor me perdoa todos os dias. E lá na cruz, eu conquistei o perdão completo na minha vida. Então, meu querido, o perdão é muito importante ser praticado também para o outro. Ah, mas pastor, o que fizeram para mim não tem perdão. Tem perdão. Tem perdão para Jesus e tem perdão para você. Ah, mas e se a pessoa não se arrepender? Bom, aí é o problema dela. Você perdoou, mas ela não aceitou o perdão. Então ela não vai se apropriar do perdão que você liberou. Da mesma forma com Deus. Deus morreu, Jesus morreu para todo mundo, mas nem todo mundo vai ser salvo, porque somente os que creem nele e se arrependem dos seus pecados que vão receber a salvação. Da mesma forma, a gente, quando perdoa alguém que nos ofendeu. Eu já perdoei todo mundo, eu não tenho mágoa de ninguém. Sabe, outro dia, deve fazer aqui 1 mês, 2 meses, eu recebi na igreja uma pessoa que veio me pedir perdão. E veio me pedir perdão por coisas que tinha feito contra mim. E ele disse, puxa, eu estava insano, estava fora de mim. Eu abracei, falei, puxa, que alegria de recebê-lo. Meu coração estava limpo, eu quero te dizer que eu não tinha mágoa de você. Eu só não entendi o que tinha acontecido. Então, às vezes a gente recebe pessoas que fazem mal contra a gente. Mas às vezes, gente, a gente também faz mal contra os outros. Então, se você quer o perdão de Deus, aprenda a receber o perdão de Deus, a crer em relação a Deus, tem que crer no sacrifício de Jesus e confessar os seus pecados e passar pelo processo de arrependimento,
mas também em relação ao seu semelhante, você precisa aprender a perdoar. Eu quero terminar essa palavra, meu querido, dizendo que quando você perdoa, você fica leve. Não fica aquele sentimento pesado, aquela angústia, aquela mágoa, aquele que é ressentimento. Perdoa, perdoa o seu marido, perdoa a sua esposa, perdoa os seus filhos, seus amigos, perdoa o pastor, perdoa qualquer pessoa que tenha te magoado. Essa é a vontade de Deus. Mas agora eu quero falar com você que está precisando do perdão de Deus. Ore comigo assim, diga: Senhor Jesus, eu ouvi que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu hoje, com sinceridade, eu me arrependo dos meus pecados. E eu te peço que o Senhor, que morreu na cruz por mim, escreva o meu nome no livro da vida. E me perdoe, Senhor, porque eu quero andar segundo a tua vontade, para a honra e glória do teu nome. E se você, querido, já é crente, já aceitou a salvação de Jesus, mas não tem perdoado o seu semelhante, ou não tem recebido o perdão, toma posse também, em nome de Jesus. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa palavra, que ela tenha impactado a sua vida, porque ela é de suma importância. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração.